sou Camila, sou fisioterapeuta na PAI de Carangola e nessa Semana Nacional do Portador de Deficiência, eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho do deficiente físico. O nosso tema, a força do coração, deficiência física e suas possibilidades. Eu vim aqui falar para quem? Para o deficiente físico, para a família do deficiente físico, para colegas de trabalho do deficiente físico, para patrões do deficiente físico, para você que passa na rua e vê um deficiente físico. Vamos entender um pouquinho mais sobre. Então, a deficiência motora é uma limitação no funcionamento físico-motor que pode afetar a mobilidade, a fala, a coordenação motora, a consciência corporal, né, que é o reconhecimento do próprio corpo no espaço. Ela pode ser de vários tipos, em vários níveis, graus diferentes. Pode ser mais leve, pode ser mais acentuada, né? Ela pode ser só em membros inferiores, só em membros superiores, só de um lado do corpo, e ela pode acometer os 4 segmentos, a tetraplegia ou a tetraparesia, né? Então, é uma gama enorme de variação que tem, de tipos, de, de tipos e de graus, de níveis, né? Um amputado também pode ser, é considerado um deficiente físico. Um ostomizado, que é quem usa uma bolsa de colostomia ou tem alguma sonda, né, para. Mas antes de tantas possibilidades, vamos falar um pouquinho das causas. O que leva um ser a ter uma deficiência física motora? Né? Eu tô aqui articulando, falando com vocês, e se eu quiser eu vou levantar, vou sair. E o que leva uma pessoa a não ter essa mesma funcionalidade? Então, lá na gestação, durante a gravidez, alguns fatos podem ocorrer. A desnutrição materna, infecções, rubéola, toxoplasmose, algum trauma durante o parto, que vai gerar uma anóxia, uma falta de oxigenação no cérebro. Todos esses fatores podem causar uma lesão que é irreversível, uma lesão neurológica lá dentro, que é irreversível e que eu costumo comparar como o padrão de energia elétrica, né? Se tiver um probleminha lá no padrão, a luz não chega lá no quarto. Então, o problema é esse. A alteração tá aí. Um problema neurológico causado por uma série de inúmeros fatores, né? Algum deles, que vai gerar uma impossibilidade da luzinha acender na mão, da luzinha acender no pé. E aí temos esses nossos seres especiais, né? Algumas lesões neurológicas ou má formação também são causas de algumas deficiências físicas, né? Algumas malformações congênitas já vem lá da formaçãozinha, lá dos primeiros meses de gestação, que vai gerar essa alteração física nessas crianças e nesses adultos, né? Quando eu falo de que essa lesão é irreversível, não significa que esses seres não vão ter avanços ao longo da vida. Quando criança, desde bebê, quando eles chegam na nossa instituição, na PAI, eles vão começar a receber estímulos motores, sensoriais, estímulos cognitivos, que vão auxiliar no desenvolvimento dessa criança, para quando eles chegarem lá na fase adulta, eles poderem mostrar para o mundo todas as possibilidades que eles existem. Eles vão ter dificuldades? Vão.
O desenvolvimento escolar é normal, é igual? Talvez não, né? Eles têm uma dificuldade para copiar, eles têm uma lentidão, talvez seja um pouco mais lento, mas isso não significa que eles não são capazes. São sim, né? De ter um estudo, de ter um aprendizado, como qualquer outra criança. Para quê? Por quê? Ele é tão diferente, ele é estranho, ele, né? A gente vê, assim, algumas pessoas veem com os olhos, por que que essa criança está na escola? Ela não vai ser nada. Ai, isso me dói, né? Dói na gente. Por que ela não vai ser nada? A cabeça pensa, o cérebro funciona. O problema tá no físico, daqui para baixo. É só no fio. Aqui dentro tá tudo funcionando, tá tudo ok. Eles têm todas as possibilidades de exercer inúmeras funções. Eles podem trabalhar, eles podem auxiliar no serviço doméstico, eles podem ter um comércio, empreender, evoluir, prosperar, todas essas possibilidades, mesmo com todas as dificuldades escolares, todas as dificuldades de locomoção, de mobilidade, de fala, mas eles são capazes, eles têm condições. A grande maioria, né, os que passam por nós, tiveram uma base, tem uma base de estímulo que para depois mostrar para o mundo o quanto eles são capazes. É muito importante lembrar que quando eles chegam na fase adulta, alcançam os objetivos, conquistam o que tiver que conquistar, mundão afora aí, a manutenção, a gente brinca, manutenção da, do seu desenvolvimento, a manutenção das suas possibilidades, a gente continua do lado deles. Eu como fisioterapeuta, a psicóloga como psicóloga, enfim, a instituição APAE continua do lado deles. Nós estamos lá. A gente faz um trabalho de manutenção constante nas nossas. É estranho falar isso, né? Mas nas nossas crianças, nos nossos usuários adultos. A gente trabalha com eles, a gente motiva, a gente dá respaldo para que eles continuem executando todas as funções que aparecerem na vida, assim como nós, certo? E a gente fica muito orgulhosa, né? Quando eles atingem. Nós temos pessoinhas especiais assim no mercado de trabalho ou nas suas funções de casa. Às vezes não foi para a rua trabalhar, mas que tomam conta da casa, cumprem com as suas tarefas, né? E a gente está ali, fazendo fisioterapia, um papinho com a psicóloga, uma conversa com a assistente social. A instituição continua do lado desses nossos usuários especiais e independentes. Isso é muito bom. E para finalizar, eu vou ler para vocês o trecho de um filme, um discurso que eu vi num filme, que eu acho que tem tanto a ver com os nossos seres especiais, com os nossos deficientes físicos, que eu falei, eu não posso deixar de trazer para vocês. A grandeza não está em ser forte, mas no uso correto da força. Grande é aquele cuja força conquista mais corações pela atração do próprio coração. Eu vi isso num trecho do filme O Extraordinário, que inclusive fica aí como indicação para vocês, tá? Não deixem de assistir. É um filme onde você se coloca no lugar do outro, você vê
Você sente o que o outro sente. Você consegue. Então, não deixe de assistir. E falando um pouco dessa força, essa força que foi falada é o que eu vejo nos nossos deficientes físicos. A força não está no ato da força. A grandeza não está na força. Está no que as pessoas são capazes de fazer, né? E isso eles são capazes. Eles têm condições de fazer. Então, e fazem com o coração. Por isso, o título, nosso título, A Força do Coração. Nem sempre a força está no braço, está na perna. Mas se tiver no coração, tudo dá certo. É isso que eu tinha para falar para vocês. É esse o meu recado final. Fiquem bem, fiquem em casa e se cuidem.